Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um disco e eu escolhi esse aqui, grande clássico do punk, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Bom, nos anos 70 o rock estava comportado demais, né? Era aquela coisa meio soft rock, progressivo, sei lá o quê. E o pessoal lá em Londres falou assim, pô, a gente tem que mudar tudo isso. Não importa se o cara toca bem. Aliás, em tese os músicos não precisavam nem saber tocar um instrumento. Eles queriam mesmo era fazer algo diferente, em que o que mais importasse fosse a atitude, mudar tudo e principalmente colocar aquele rock que estavam fazendo na época na sarjeta. E isso tudo surgiu em volta assim de uma subcultura lá em Londres, na King's Road. Era uma loja de roupas chamada Saks e o dono era o Malcolm McLaren. Ele era o dono da loja e acabou se tornando empresário de Sex Pistols porque foi nessa Saks que vendia roupas assim, tipo umas calças de couro meio esquisitas, aquilo que você ficava meio... Tipo, quem era mais conservador passava longe, passava de olhos fechados porque era uma coisa mais agressiva. As camisas tinham inscrição tipo Never Trust a Hippie, nunca acredite no hippie. Ou então Anarchy in the UK, né? Anarquia no Reino Unido. E foi na loja que ele conheceu os ex-skinheads, eles eram skinheads, o Steve Jones, o Glenn Matlock e o Paul Cook. E nisso falou, pô, vamos formar uma banda. Só que faltava um cara lá para completar. Aí um dia chegou um carinha lá, todo maltrapilho, com uma camisa do Pink Floyd. Só que lógico, a camisa era do Pink Floyd, mas em cima estava rabiscado assim, I hate, né? Eu odeio Pink Floyd. Aí foram com a cara dele, era o John Lydon, e ele foi chamado para fechar a primeira formação do Sex Pistols. Tem uma lenda, né, que fala que ele sofria de hemorroidas e ele extirpava as hemorroidas dele com lâmina mesmo, de barbear. É lenda, né? Em novembro de 75, mesmo sem saber tocar muita coisa naquela zona toda, eles fizeram o primeiro show e isso acabou se transformando não num movimento musical, mas num movimento cultural mesmo, porque as letras falavam indignação, as angústias dos jovens britânicos. Era o que eles estavam querendo ouvir. Mais ou menos quando o Rock Brasil dos anos 80, né, aquela fase no Brasil da redemocratização. Então quando surgiu, sei lá, o Traje cantando A Gente Não Sabendo Escolher Presidente, era o que a juventude queria ouvir naquele momento no Brasil. E isso foi o Sex Pistols final dos anos 70 no Reino Unido. Era o que a galera queria ouvir e por isso eles logo começaram, apesar da música ser uma sonoridade mais pesada, não ser algo que a gente chame de popular, né? Eles começaram a fazer muito sucesso. Bom, em 1976, finalmente eles conseguiram fechar com uma gravadora, foi a EMI. E eles gravaram uma música chamada Anarchy in the UK, né? Ou seja, protestando contra a monarquia na Inglaterra, chama aquilo de fala em anticristo, anarquista, fala de regime fascista. Enfim, uma música pesada, mas até curioso, porque a gravação, os instrumentos, né, a parte sonora é muito bem executada, e na época surgiu uma especulação, pô, será que são os próprios Sex Pistols que estão tocando, eles convocaram músicos de estúdio para tocar, porque de tão bom que estava, o pessoal não acreditava que eles pudessem fazer aquilo. E esse contrato com a EMI não durou muito, durou apenas 6 dias. Por quê? Eles foram dar uma entrevista num talk show desses britânicos pela primeira vez na história da TV lá na Inglaterra, era ao vivo, então muitos palavrões foram lá, cheio de shit, não sei o que, fuck. E a banda, pô, naquela época o pessoal ficou meio assim, os shows foram cancelados, muita coisa, tudo, o contrato com a EMI foi rescindido. E nesse meio tempo, nesses 6 dias que eles ficaram na EMI, o Glenn Matlock, o baixista, ele foi expulso da banda pelo Malcolm McLaren. E a justificativa do Malcolm McLaren para demitir o cara é que o cara era fã dos Beatles. Ele fala, pô, quem toca no Sex Pistols não pode ser fã dos Beatles. E no lugar dele acabou entrando uma figura emblemática no Sex Pistols, que é o Sid Vicious, que é um cara que também dizia que não sabia tocar uma nota lá do baixo, mas a atitude, lá o jeitão dele, sempre fez sucesso, outro que acabou morrendo cedo. Então ele entrou para a banda e a banda fechou um contrato com a gravadora A&M
E para fazer isso eles fizeram um evento, eles colocaram uma mesinha de cavalete meio que na porta do Palácio de Buckingham para assinar o contrato. Isso porque eles lançaram o single God Save the Queen, que zombava mais uma vez da rainha, falava lá do regime fascista dela. Então eles acharam que isso seria uma boa estratégia de marketing, assinar o contrato na porta do Palácio de Buckingham. E foi, porque esse single fez muito sucesso, chegou lá em segundo lugar na parada britânica. Mas acontece que eles foram demitidos da A&M. Bom, eles ficaram 3 dias na A&M antes do contrato ser rescindido e eles foram contratados pela Virgin. E a Virgin sim que finalmente conseguiu lançar esse single do God Save the Queen. E eu contei tanta história da banda antes de chegar nesse disco, porque a história da banda meio que praticamente acaba quando esse disco saiu, porque é o único disco deles. Pelo menos de estúdio, né? Depois saíram discos com sobras, com não sei o quê. Eles ganharam muito dinheiro em cima do que eles gravaram nisso, né? O disco ao vivo, não sei o quê. Mas o material do Sex Pistols meio que tá todo aqui. Essas músicas que eu citei, Anarchy in the UK, God Save the Queen, estão aqui. Inclusive a God Save the Queen, quando eles quiseram lançar, para celebrar o lançamento do single, depois de ter feito aquela coisa lá no Palácio de Buckingham, eles pegaram um barco, navegaram pelo rio Tamisa e pararam perto do palácio, e lá eles ligaram os amplificadores e começaram a tocar a música, o God Save the Queen. Terminou todo mundo preso. O single foi lançado na semana do jubileu de prata da rainha, era 25 anos lá do governo dela, do reinado dela. A BBC baniu a banda, as emissoras de rádio também, mas o single chegou ao segundo lugar. Depois dizem que teria sido o primeiro. Até hoje essa história não está muito bem contada, porque quando o single saiu eles ficaram lá estacionados em segundo, mas alguns anos depois a BBC teria falado não, chegou em primeiro, mas na época parece que teve alguma manobra lá, porque pegaria mal o God Save the Queen tá em primeiro lugar na semana do jubileu de prata da rainha, né? E esse disco tem outras músicas que eu gosto, além dessas tem Pretty Vacant, tem Holidays in the Sun, Bares, só pedrada. Vale a pena se você tiver que escutar um disco de punk na vida, tem que ser esse. Você pode até argumentar, a Ramones fez disco melhor, The Clash também, mas esse aqui é a pedra seminal onde tudo começou, esse movimento. O punk não seria o mesmo sem esse disco, sem os Sex Pistols. Aliás, o punk acho que não teria existido sem esse disco. E eu deixo, já que eu falei de The Clash, Ramones, essa discussão, eu pergunto pra vocês, qual é a sua banda punk predileta? Queria que você deixasse aqui a resposta nos comentários. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau.